Hoje eu quero falar com você, mulher virtuosa, mulher que é forte, corajosa, ainda que você não se sinta dessa maneira, mas eu quero hoje te dizer que é dessa maneira que o Senhor te vê e foi isso que Deus falou sobre você. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, um dia especial. Tudo bem que o nosso dia é todos os dias, né? Todos os dias nós estamos cumprindo os nossos deveres, sendo mulheres, sendo esposa, mãe, donas de casa, empresárias. Cada uma de nós temos uma missão para cumprir nessa terra, temos o nosso propósito. Mas o mundo, escolheu essa data para comemorar esse dia. E eu quero te desejar, meu irmão, um feliz Dia das Mulheres, um dia especial, um dia abençoado na tua vida. Que você venha ter esse devocional como um presente, para que você entenda a mulher forte que você é e a mulher que Deus quer te tornar. Iná, mas eu não me sinto dessa maneira, eu não me sinto forte, corajosa, eu não me sinto essa mulher virtuosa. Mas, minha irmã, se você se coloca na posição de filha de Deus, se você se posiciona, se você entende quem você é para Deus, é impossível você não ter as características de uma mulher virtuosa, tá bom? Então, seja muito bem-vinda a mais um Devocional da Manhã, o lugar onde você é direcionada por Deus, o lugar onde você sai daqui com a tua esperança, a tua fé renovada, o lugar onde você é abraçada, acolhida pelo nosso Pai, tá bom? Todos os dias eu tô aqui ministrando a palavra de Deus na tua vida e a minha maior missão, minha irmã, é ver a tua reconstrução, assim como Deus reconstruiu a minha vida, porque eu era uma mulher completamente perdida, minha irmã. Eu era uma mulher obesa, compulsiva, não tinha controle de nada, uma mulher cheia de traumas, uma mulher cheia de feridas, de dores, mas o Senhor me resgatou, né? Eu vim da pobreza, da escassez, da miséria, mas o Senhor me trouxe para um lugar alto e seguro, prosperou a minha vida, tudo isso porque eu tive um encontro com Ele, tudo isso é porque eu entendi quem Deus é para mim e o que eu sou para Deus, porque antes os pensamentos que eu tinha sobre mim era o que eu ouvi na infância, na pré-adolescência, na adolescência e na minha vida adulta, então isso fez com que eu criasse verdades absolutas sobre o meu ser, sobre quem eu sou. Mas quando eu encontrei o meu Jesus, quando eu soube quem é Deus na minha vida, que eu tenho um Pai que me ama e que se preocupa com cada detalhe, que se importa com o meu sofrimento, ali eu fui curada por Ele. Ali eu liberei os perdões que eu precisava liberar para que eu fosse livre, porque quando nós não liberamos o perdão para o nosso passado, para as pessoas que nos feriram, nós ficamos presas a uma dor que não nos pertence mais. Então, o Senhor fez isso na minha vida e eu tô aqui por isso, porque assim como Ele me resgatou, como Ele me reconstruiu e me fez uma mulher virtuosa, Ele vai fazer também na tua vida. Então, esteja aqui todos os dias, tenha esse compromisso marcado comigo. Eu amo estar aqui com você, amo te servir, minha irmã. Traz para esse momento a tua Bíblia Sagrada para que você tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Como é que você quer ter intimidade? Como é que você quer ter relacionamento com esse Deus? Se você não lê, se você não ler a palavra, se você não entende quem Deus é na sua essência, sabe? E quem nos fala sobre Deus é a palavra dele, né? Isso aqui é boca de Deus, isso aqui é a nossa bússola, isso aqui é nosso manual de vida, isso aqui nós temos que ler todos os dias, nós temos que ter esse hábito. E porque muitas das vezes é difícil, não é difícil, não consigo entender, eu quero ler, mas quando eu vejo não leio. Por quê? Porque é espiritual, minha irmã. Isso aqui não é um livro de autoajuda, isso aqui não é um livro de prateleira que vai te ensinar truques ou vai te ensinar caminhos de experiências humanas, não. Isso aqui é um livro espiritual, que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então isso aqui é um livro que vai mudar por completo a tua visão em todas as áreas da tua vida, se você ler e praticar, porque a palavra de Deus ela não foi feita só para ler, não. Ela tem que ser lida, ela tem que ser analisada e ela tem que ser praticada, senão não adianta de nada. Tá bom, meu amor? Então traz a tua Bíblia, traz um caderno também, que eu chamo de caderno de guerra, para você escrever tudo aquilo que o Senhor for ministrando ao teu coração, para você não esquecer, porque o nosso cérebro, ele esquece, minha irmã, você sabe disso. Tudo que ele ouve, 90% ele esquece. Se você não estudar, se você não escrever os pontos principais, fazer um breve resumo, o que Deus falou comigo, o que esse devocional quis falar comigo, porque você não está aqui à toa por acaso.
Porque antes de ligar o REC da câmera, eu estou orando pela tua vida, para que essa palavra ela alcance os corações que o Senhor quer alcançar. Então, se você caiu aqui nesse canal, se você está vendo esse devocional, é porque Deus ele quer falar contigo, tá bom? Então, fique atenta, fuja das distrações, esteja aqui de corpo, alma e espírito, desacelere por completo e se conecte com Deus. No final, ore comigo em nome de Jesus. Tá bom? Então, abre a tua Bíblia nesse momento, minha irmã, em Provérbios 31. Eu vou ler para você o versículo 10 e o versículo 30. Versículo 10, versículo 30. O 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E o 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Glória a Deus por essa palavra, minha irmã. E por que eu quis trazer essa palavra especialmente hoje no Dia das Mulheres? Porque olhando para o mundo, para o nosso redor, olhando para os valores da nossa humanidade, nós vemos que as mulheres se perderam na sua essência, as mulheres se perderam nos seus valores, as mulheres simplesmente no meio de tanta falácia, no meio de tantas coisas que acontecem e que fazem com que a gente simplesmente se perca nos nossos pensamentos e nos nossos valores, no meio de um mundo tão influenciável, nós acabamos perdendo a nossa essência, perdendo os nossos valores, perdendo a nossa identidade e nós ficamos perdidas sem saber qual é o nosso propósito, sem saber o que nós temos que fazer, qual é o nosso papel no mundo, na nossa família, dentro do nosso lar, no casamento, nos filhos, né? Nós acabamos nos perdendo porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que o amor se esfriou, é um mundo que os valores estão investidos e se nós não atentarmos para isso e nós não trazermos para dentro de nós a verdadeira índole de Cristo, os verdadeiros valores do nosso Deus, nós acabamos nos perdendo no meio dessa influência toda. E o que o versículo 10 ele fala? Ele faz uma pergunta na parte A do versículo: mulher virtuosa, uma mulher valorosa, quem a achará? Quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias, de finas joias. Então, uma mulher virtuosa, a palavra de Deus já diz que não é fácil de encontrar. Não é fácil de encontrar uma mulher que teme a Deus, uma mulher cheia de valores, uma mulher que tem em Deus a sua fé, uma mulher que tem os frutos do Espírito, uma mulher de fé, uma mulher corajosa, uma mulher que dentro do seu lar, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que edifica a sua casa, ela é a coluna de oração da sua casa, ela é a que traz paz, a que traz o lado pacífico quando as coisas saem do lugar, ela é a mulher que acalma, ela é a mulher que traz a sabedoria na sua essência. Porque quando uma mulher ela está na presença de Deus, ela é coberta pela sabedoria, minha irmã. Só é você parar para pensar o nosso papel. Entenda isso, por favor. O nosso maior papel na face dessa terra é gerar vida. Nós somos casa, nós somos raiz, nós somos árvore, nós damos frutos. E hoje em dia nós vemos muitas dessas mulheres, por conta de toda essa influência maligna do mundo, não querendo mais dar frutos. Porque tem um valor tão grande na estética, na beleza exterior, que ela simplesmente quer fazer com que o seu propósito na terra seja anulado. E como nós temos o livre-arbítrio, o Senhor entrega essas pessoas as suas próprias paixões, as suas próprias concupiscências humanas. Porque quando você decide não ser dependente de Deus, o Senhor, sim, Ele te entrega aos teus pensamentos, às tuas escolhas, porque Ele não é um Deus que quer robô, Ele é um Deus que quer filhas obedientes. Então, que você venha entender isso. Que você nasceu para ser essa mulher virtuosa, que você nasceu para ter esses valores, que você nasceu para ser uma mulher sábia, você nasceu para frutificar.
Você nasceu para ser coluna. Porque se não fosse dessa maneira, Deus ele não falaria isso. A mulher sábia edifica a sua casa. Edifica. O que é edificar? É construir. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Ou seja, você pode ter a família mais perfeita, o Senhor te entregar um marido maravilhoso, filhos maravilhosos. Mas se você for tola, você vai destruir tudo isso com as tuas mãos. Agora, se você for sábia, você edifica a tua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Você ensina valores pro teu marido, pros teus filhos, através não de falácia, através não de fala. Porque nós mulheres, nós temos esse defeito de muito falar. Mas através do nosso testemunho. Porque se você for ler lá no Novo Testamento, qual o nosso papel? O que cabe a nós, dentro do nosso lar, na sociedade, no mundo? Cabe a nós darmos testemunho de Deus na nossa própria vida. E testemunho nós não damos só falando, não. É praticando. É tendo esses valores, essa essência de Deus enraizada na nossa vida. Uma mulher virtuosa, ela é coluna de oração da sua casa. Ela ora pela sua família. Ela não permite Satanás fazer gracinha, não, minha irmã. Ela expulsa mesmo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ela não permite que o inimigo entre na sua casa e bagunce. Porque a casa dela é levada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então hoje Deus ele quer te levantar, minha irmã. Hoje Deus ele quer abrir os teus olhos e te trazer de volta para o centro da sua vontade. Porque essa força, esses valores, você só encontra em Deus tendo intimidade com Ele. Por isso que no versículo 30 você vai entender que Deus já sabia que a mulher seria vaidosa. Que essa seria a pedra de tropeço no sapato de toda mulher. Porque do homem a prostituição. É difícil para o homem ser fiel. E Deus sabia disso. Tanto é que Jesus ele falou, aquele que olhar, apenas olhar e imaginar no seu pensamento, ele já adulterou. Ele não falou isso para a mulher. Não falou. Mas ele sabia que a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, seria a vaidade. Entende? Então ele diz aqui no versículo 30, enganosa é a graça e vã é a formosura, ou seja, a beleza estética, é enganoso, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, Então, na tua essência tem que ter o temor a Deus, tem que ter o amor a Deus, para que toda a tua casa também se renda a esse Deus. E em muitos lares, a maioria dos lares cristãos que eu conheço e que eu já estive inserida, tudo começou com a mulher, porque o nosso coração é sensível, minha irmã. Ele é um coração mais quebrantado, ele é um coração sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo, ao direcionamento do Pai. Essa sensibilidade está na mulher. Então que hoje você possa entender a tua importância para o teu lar, de trazer a presença de Deus para dentro do teu lar, minha irmã. Que você seja uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de valores, uma mulher cheia de fé, uma mulher corajosa, uma mulher que anda lado a lado com o Senhor, uma mulher que ganha as suas pelejas, as suas batalhas de joelho, uma mulher que ora na cabeça do esposo quando está dormindo, ora pelos filhos, ora na casa, uma mulher que expulsa os demônios mesmo, que não deixa o inimigo fazer graça. Em nome de Jesus, minha irmã, que você hoje possa entender isso, que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Em nome de Jesus, esse é o teu maior propósito, temer a Deus, servir a Ele, ser uma mulher de fé que confia no Senhor, que a tua esperança não está no mundo, não está na tua beleza, não está na estética, a tua esperança não está no sistema, não está no teu dinheiro, na tua conta bancária, a tua esperança está em Deus. Porque quando a tua esperança está alicerçada em Deus, não tem derrota para a tua vida. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Que essa palavra ela possa falar diretamente ao teu coração, minha irmã.
nesse domingo, nessa manhã, nesse dia tão especial que é o Dia das Mulheres. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse dia, por essas mulheres que estão me ouvindo, Pai. Quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração para ministrar, que nós possamos entender que é difícil achar uma mulher virtuosa, mas não é impossível não, Pai. Porque a mulher que teme ao Senhor, a mulher que está posicionada como tua filha, a mulher que vive a verdade, a mulher que se esforça todos os dias para ter relacionamento contigo, essa sim, Pai, é uma mulher virtuosa. E o seu valor excede, é muito maior do que as mais finas joias. Aleluia, glória a Deus. E quantas mulheres, Pai, hoje estão se trocando por joias, por dinheiro, por bens materiais que a traça corrói, o ferrugem, os ladrões roubam. Pai, mas que nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, nós possamos ter o nosso tesouro escondido em Ti, dentro do Teu coração, Pai, aonde nada pode destruir, é eterno. Que os nossos valores, os nossos pensamentos possam estar conectados completamente com o Senhor. Que nós possamos ser essa mulher virtuosa que edifica a sua casa. Uma mulher sábia em nome de Jesus, Pai. Uma mulher que é a coluna de oração. Uma mulher que tem a essência de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dá força para isso, nos dá sabedoria para isso. Que nós possamos largar mão de tudo aquilo que nós trazemos da nossa raiz, lá da nossa infância, da nossa família, tudo que nós aprendemos. Que nós possamos entender que se não convém contigo, com os teus valores, com a tua essência, que nós venhamos largar mão de tudo isso. E nos conectarmos com a verdade que está em Ti, Pai. E acreditar no que o Senhor fala sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, nos livra, nos protege, guarda minha irmã, tudo aquilo que ela tem colocado diante de Ti, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que foi perdido. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida desta mulher um renovo, um reboliço, Pai, a Tua presença. A fé dela sendo renovada, a esperança dela, ainda que o mar seja revolto, Pai, ainda que ela esteja no deserto, mas que o Senhor possa estar com ela, assim como o Senhor esteve com Pedro, que andou sobre as águas, assim como o Senhor esteve com Moisés, assim como o Senhor esteve com Davi. Pai, esteja também com essa pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus que nunca perdeu uma batalha e a nossa esperança está em Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo até o final. Se o Senhor tocar em teu coração, o seu Espírito Santo te trouxer a lembrança, alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha, tá bom? Me ajuda aí a espalhar essa mensagem. Tá bom, minha irmã querida? Deixa o teu comentário aqui também, me diz de onde você está me ouvindo, se esse devocional falou com você, tá? Escreve aqui pra mim, eu sou uma mulher virtuosa, pra eu entender que você chegou até o final desse devocional comigo. Me segue também nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @inapropósitofeminino, no TikTok também estou por lá, sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança pra você. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a tua vida, minha irmã. Que a força do Senhor, a força de Deus, o Espírito Santo possa te envolver nesse dia e te livrar de todo o mal, de toda a artimanha do inimigo, tá bom? Que Deus te abençoe e amanhã eu te encontro aqui novamente.